Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Eu vim pedindo, Senhor, abre os sinais todos, né? Vai tirando o trânsito da frente. A temperatura subiu ali, irmãos, e aí me segurou um pouquinho. Mas glória a Deus porque estamos aqui, estamos muito felizes, irmãos. Estamos no mês de maio, mês da família. E os irmãos da igreja sabem que eu gosto muito de pregar sobre família. Se eu pudesse, as minhas pregações girariam mais em torno desse assunto. Sem demora, eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 11. Leremos os versículos de 1 a 6. Juízes 11, de 1 a 6. Glória ao Senhor. E nessa noite o Senhor tem algo tremendo para fazer nas nossas vidas. Amém? O que Deus vai derramar sobre nós nessa noite aqui vai abençoar o nosso lar, vai abençoar a nossa casa, vai abençoar a nossa família, e louvado seja Deus por isso. Juízes 11, versículos de 1 a 6. Mesmo sentado como a congregação se encontra, vamos acompanhar atentamente a leitura. O texto diz: Era então Jefté o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos. E sendo os filhos desta mulher já grandes, expulsaram a Jefté e lhe disseram: Não herdarás na casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E os homens levianos se ajuntaram a Jefté e saíam com ele. E aconteceu que, depois de algum tempo, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E sucedeu que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar a Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: Vem e sê o nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Curva sua cabeça. Peça ao Senhor para falar com você. Diga: Deus, fala comigo. O Senhor sabe do que eu preciso. Ministra o meu coração. Diga: Deus, abençoa meu lar, abençoa minha família. E se é algo que eu preciso receber de Ti nessa noite para derramar na minha vida familiar, ó Deus, inunda o meu ser nessa noite. Nosso Deus e Pai, o Senhor que é Deus de família, o Senhor que ama a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, abençoa-nos nessa noite com a Tua palavra santa. A Tua palavra é tremenda, a Tua palavra é poder, a Tua palavra, Senhor, faz ajustes, a Tua palavra corrige, conserta, ministra sobre nós, e que o Teu Espírito nos faça obediente em aplicar, em viver esses ensinamentos. É o que nós humildemente Te pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a palavra que compartilho convosco nessa noite da parte de Deus tem por título 7 portas da crise na família. 7 portas da crise na família. Eu não tenho uma pretensão aqui nessa noite de achar que vou resolver todos os problemas da tua família com essa palavra. Mas eu quero te mostrar que há uma luz no fim do túnel, que existe saída, que tem solução. Eu quero deixar algumas coisas aqui nessa noite para você pensar, para você ficar remoendo nos teus pensamentos. Quem sabe depois que você sair daqui, na hora de dormir, durante essa semana por onde você andar. Eu vou começar dizendo para você algumas verdades. Se você está passando por uma crise na tua família, seja de que natureza for, seja uma crise financeira, seja uma crise de relacionamento com teu filho, com teu irmão, no teu relacionamento conjugal,
essa não é a primeira e nem será a última. E eu não quero ser aqui profeta do caos. Talvez você esteja dizendo: puxa, pastor, eu estava pensando que você iria profetizar a vitória sobre a minha família. Deus vai te dar a vitória sobre a tua família, amém? Mas, queridos, eu considero famílias como um navio que todo dia sai do porto e vai para o alto mar. Há dias que a gente pega mar tranquilo, navega bem, que é uma beleza. Mas, irmãos, tem dias que o mar balança, a tempestade vem, a gente entra em pânico. Tem dias na nossa casa que como a gente tá como aqueles marinheiros que tá jogando água do barco. Meu Deus, vai afundar. Meu Deus, misericórdia. Essa é a verdade, irmãos. Como é que está o teu mar hoje? Como foi navegar essa semana? Mas eu quero dizer uma outra coisa para você. Existem 4 elementos que estão por detrás de quase todas as crises que acontecem numa família. Desses 4 elementos, 2 são externos e 2 são internos. O primeiro elemento externo é o diabo. Satanás tem atacado a tua família, vai continuar atacando a tua família. E cada crise que você tem na família, ele enxerga nela uma oportunidade para destruir a tua família. Mas além de Satanás, um outro elemento que está por detrás das crises familiares, e esse é o elemento externo, é o mundo. Queridos, quando eu falo de mundo, eu falo desse sistema de valores, de princípios, de modismos, que estão em volta de nós e que conspiram contra os relacionamentos familiares. O mundo não ajuda em nada a nossa família. Porque os valores sobre os quais estão edificados a família são contrários aos valores defendidos pelo mundo. Família é edificada em amor. E o mundo não sabe o que é amar. O mundo não entende o que é amor. O mundo entende o que é guerra. O mundo entende o que é conflito. O mundo entende o que é ódio. Família, ela é assentada em companheirismo. Nós caminhamos juntos, nós nos damos as mãos, nós construímos interesses juntos. Mas a família, o mundo, irmãos, trabalha com o egoísmo, com o individualismo. Portanto, ele gera uma pressão para desmontar as famílias. Mas além dos fatores externos, existem fatores internos. E um dos fatores internos é a imaturidade da maioria dos integrantes das famílias. Por serem imaturos, eles tomam atitudes que atrapalham, que complicam a situação. E eu vou dizer uma coisa: muitas pessoas são maduras para muitas coisas na vida, mas são meninos quando se trata de relacionamento familiar. Não cresceram nessa direção. E isso, irmãos, vai dificultando pessoas que não têm domínio próprio. Como uma pessoa que não tem domínio próprio, ele vai ajudar nos relacionamentos familiares? Pessoas que são impulsivas, que têm temperamentos descontrolados, que são governados pelo ódio, pela raiva, que quando estão tomados pelo ódio, fazem coisas, irmãos, que complicam muito os relacionamentos familiares. Mas um quarto elemento que está por trás das crises familiares é o pecado. O pecado, irmãos, ele termina nos colocando contra Deus. O pecado é a desobediência a Deus. E por causa da desobediência nós geramos um coração duro, e esse coração duro, ele é difícil de ser tratado.
quer no campo espiritual, quer no campo emocional, e nós começamos a enfrentar vários problemas na família por causa do nosso distanciamento para com Deus. Mas eu quero dizer para você também outra coisa, antes de entrar nesse texto. Toda crise familiar, por mais ruim que seja, por mais desagradável que seja, por mais que nos machuque, ela traz alguns benefícios. A crise na família, geralmente ela abre novos horizontes, ela abre novas perspectivas. E isso é importante quando aproveitamos. A crise na família, ela nos amadurece, ela nos leva a crescer, ela nos torna mais resistente. As crises na família revelam quem são os nossos verdadeiros amigos. É nesse momento que nós vamos perceber quem de fato nós podemos contar. Quem de fato está do nosso lado. Mas as crises também nos aproximam de Deus. São momentos que nós descobrimos a nossa pequenez, as nossas limitações e percebemos o quanto somente Deus pode fazer por nós nessa situação. A história que lemos é a história de uma família em crise. A família de um homem chamado Gileade. O texto não diz quantos filhos ele tem, mas fala que ele era casado, tinha vários filhos e um dos filhos era de um outro relacionamento familiar. E ele pega esse filho e traz para morar com esta nova família. E dentro da casa de Gileade havia uma confusão muito grande, a briga entre os irmãos. Os irmãos desse segundo relacionamento não aceitavam o primeiro irmão. E na casa daquele homem havia uma crise terrível de raiva, uma crise de ciúme, uma crise, queridos, de ataques diários. Quando uma crise se instala na nossa família, e eu quero que você perceba bem isso, há um movimento sutil, silencioso, mas perigoso, de portas que se abrem e portas que se fecham. E você agora vai começar, a partir de agora, a olhar com mais cuidado esses movimentos que acontecem na tua família quando uma crise entra. Portas estão se abrindo e portas estão se fechando. E a sabedoria está em assumir o controle dessas portas. Elas não podem abrir e se fechar automaticamente. Você tem que estar no controle desses movimentos de portas. Eu quero destacar nessa noite 3 portas que se abrem durante a crise familiar e que precisam ser fechadas. E 4 portas que tendem a se fechar e que precisam ser abertas. E que Deus nos dê sabedoria para entender isso. Eu vou começar falando de 3 portas que precisam ser fechadas durante qualquer crise que você passar na tua família. A primeira porta é a porta das palavras malditas. E eu estou falando de maneira pausada, malditas. São palavras terríveis que são ditas numa família, num ambiente de crise. Irmãos, na família de Gileade, no meio da crise, esses rapazes começaram a dizer coisas horríveis. Acusações, ofensas, insultos, agressões verbais. Um dos maiores problemas de uma crise familiar, irmãos, aqui no meio da crise, as pessoas não param de falar. E falam, e falam, e falam sem pensar. O pior é que é o momento menos indicado para você estar falando tanto. Porque nesse momento nós estaremos sob forte emoção. E quando estamos tomados pela emoção, às vezes não medimos nem pesamos bem aquilo que falamos. Mas outra coisa, é o momento onde você menos será ouvido. Porque há um mecanismo na gente, irmãos, que quando nós estamos, tomado pela emoção, pela raiva, há uma coisinha aqui que desliga e você não consegue ouvir bem o outro. Você não está disposto a ouvir bem o outro. Entenda uma coisa. Há momentos e situações na vida em que o silêncio é mais eloquente
do que as palavras. E nós precisamos, irmãos, aprender sobre isso. E eu não estou falando aqui de greve de silêncio. Vocês estão entendendo? Comentários desnecessários nada ajudam, só agrava a situação, irmãos. Não acrescenta nada, mas nós estamos derramando na cara do outro, nós estamos usando essas palavras, irmão. A situação já está difícil, aí um se vira para o outro e diz: bem feito. O que esse bem feito vai ajudar? Aí montei um pior: eu não te disse. Ah, meu irmãozinho, o que tu quer com esse não te disse? Nesse momento, nesse exato momento, onde a gente está sobre um estresse, sobre, sabe, irmãos, uma emoção tão forte. O pior é quando dizem: eu te avisei. Agora. Não é hora para essas coisas, irmãos. Salomão, quando escreve Eclesiastes 3:7, ele diz uma coisa tremenda: há tempo de falar e há tempo de calar. E nós precisamos aprender esse mistério, irmãos. Qual é o momento de calar? Porque o momento de falar, porque algumas pessoas só agravam a situação falando. Irmãos, nesse momento nós temos que pegar e fechar essa porta das palavras malditas. Meu Deus, me dê sabedoria, eu vou ficar calado, não é hora. Se eu disser qualquer coisa, só vai piorar a situação. Mas uma segunda porta que precisa ser fechada numa crise familiar, irmãos, é a porta das decisões precipitadas. Irmãos, no meio da confusão, da briga na casa de Gileade, os filhos se juntaram a um grupo e tomaram a decisão: nós vamos tomar a parte dele. Ele não vai ter herança na nossa família. E comunicaram essa decisão. Meus queridos, em toda crise que nós passamos na família, nós seremos pressionados a tomar decisões. O problema é que nós muitas vezes, sobre forte emoção, estamos tomando decisões definitivas. Definitivas. Pois a partir de hoje, meu Deus, quando a pessoa diz a partir de hoje, tu já fica: o que vem aí? Pois eu te juro. Não fuja dessa tentação. É o momento onde menos emocionalmente nós estamos em condições de tomar decisões graves, porque muitas vezes estamos sob forte estresse, sob um momento de raiva. O pior é que muitas vezes nós estamos decidindo porque o outro está mandando. Não, tu vai ter que tomar uma decisão, tu vai ter que tomar uma decisão. Eu não tenho que tomar decisão nada. Eu não estou preparado para decidir. E aí, às vezes nós, irmãos, tomamos uma decisão e daqui a pouco, irmãos, criamos um problema horrível porque não fechamos essa porta. Eu não tenho condições muitas vezes de estar tomando decisões sobre aquele tema naquele momento. Fecha essa porta, meu irmão. Se alguma decisão tiver que ser tomada, diga: olha, eu vou decidir, mas eu vou conversar com meu Deus. Eu preciso me acalmar, eu preciso refletir. Eu não vou decidir do jeito que eu estou. Mas eles decidiram. E aí, irmãos, agora a situação piora. Porque nesse momento outra porta se abre, e aquela porta tinha que estar fechada. Uma terceira porta que tem que estar fechada, irmãos, durante uma crise familiar, é a porta da separação. É a porta da separação. Irmãos, naquele momento, eles abriram a porta e dizem: ó, sai da casa. Ô irmãos, é terrível porque na crise, na família, no meio da confusão, no meio das nossas dificuldades, parece que uma mão suja do inimigo vem e começa lentamente a mover a porta. E de repente, Jefté olha a porta aberta: pois eu vou me embora, pois eu vou sair,
Pois eu não fico mais aqui, irmãos. Quantas pessoas muitas vezes estão olhando para isso. Essa porta se abre numa velocidade. Lembram de José e Maria, os pais de Jesus, quando eles estão às vésperas do casamento, a crise que acontece, irmãos. Quando José sabe que Maria está grávida, e aí, irmãos, passa um turbilhão de emoções ali, e José fica entre desespero, e daqui a pouco, quando José olha, irmão, a porta se abriu, e José diz: eu vou sair, eu não vou segurar essa bomba não, eu não vou segurar esse rojão. Irmãos, Deus teve que mandar o anjo: vai lá e segura, porque esse maluco vai fazer uma loucura, irmãos. O problema é que tem hora, irmão, parece que quando o anjo chega, o irmão já está lá, né? Tem uns que são mais rápidos do que o anjo para encontrar essa porta. Fecha essa porta, meu irmão. Fecha essa porta. E aí, queridos, se por um lado você vai estar fazendo o esforço de manter fechado, aí tu está tentando fechar e o diabo está tentando abrir. Aí começa um outro jogo. Porque no meio da crise, há portas que precisam ser fechadas, que você precisa fechar, e o diabo diz: não, agora eu quero abrir. E aí começa um outro movimento, você tenta fechar e ele tenta abrir. E essas portas, meu irmão, são portas que na verdade precisam ser abertas. Portas que precisam ser abertas. E uma primeira porta que precisa ser mantida aberta durante qualquer crise familiar, meu irmão, é a porta da oração. Irmão, não fecha essa porta não. Se a situação na tua casa já está difícil, irmão, se você fechar a porta da oração, aí, meu irmão, a esperança vai começar a ir junto. Mantenha essa porta aberta. Lembram da família de Ana e Elcana, a crise que teve na família de Ana e Elcana? Ana desesperado, passando por uma crise emocional terrível, passando por uma crise de ciúme, sabe, querendo ter um filho, não podia. Meu irmão, uma porta não se fecha porque Ana não deixa. Ela orava, Deus tem misericórdia do meu lar, tem misericórdia da minha família, tem misericórdia do meu casamento. Meu irmão, mantenha essa porta aberta. O inimigo vai tentar fechar, não permita. Nenhuma crise familiar pode te afastar da presença de Deus. E sabe por quê, meu irmão? Ele é o único porto seguro. É o único porto seguro. É o único que vai te entender. Escuta uma coisa. Todas as vezes que você tiver um problema na tua família, eu estou falando a primeira pessoa que você tem que compartilhar é com Deus. É com Deus. Aprenda esse princípio, meus irmãos. Alguns, quando estão passando por uma crise, por um problema, fala para todo mundo. O último que vão falar é para Deus. Não, e tem mais. Agora tem um tal de alguns desabafar nas redes sociais, né? Aí está numa crise aqui, tem um irmão que está mandando recado para alguém de casa pelo Face. Ô meu irmãozinho, quer desabafar? Desabafa com Deus. Fala com Deus, compartilha com Deus, chora aos pés do Senhor. Meu irmão, o lugar que mais você precisa frequentar quando está passando por uma crise familiar é na igreja, é na casa de Deus, é estar com os teus irmãos, é estar junto, meu irmão, porque isso nos fortalece. Mas uma segunda porta que precisa ser mantida aberta durante a crise familiar é a porta da reconciliação. Meu irmão, não feche essa porta. Olha, queridos, Jefité sai de casa e vai para uma terra distante. E os irmãos ficam, imagina os irmãos dizendo: graças a Deus, foi embora, já foi tarde. E outros que saem dizendo: ainda bem que eu me livrei deles. Irmãos, às vezes nós estamos falando coisas que só dificultam a reconciliação. Faça como o pai do filho pródigo, lembra? Depois ele tentar demover a ideia do filho ir embora, o filho diz que vai, arruma as coisas e vai embora. Irmãos, não teve um dia na vida daquele pai em que ele não estivesse com a porta aberta da reconciliação.
O texto diz que ele saía e ficava de longe, tentando olhar, será se meu filho vai voltar? Ele vai voltar, Deus vai trabalhar no coração dele. Irmãos, essa porta ela precisa ser mantida. Por mais grave que tenha sido a briga, por mais séria que tenha sido a discussão, não fecha a porta da reconciliação. Ei, nunca diga que não crê. Ah, mas eu não creio que dê para... Nunca diga que não crê. Sabe, queridos, nunca diga, nunca diga, nunca diga. Você não sabe o que dizer? Está difícil? Diga: Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Porque, meus irmãos, Deus tem a maneira dele de agir. Deus tem a maneira dele de trabalhar. Você sabe o que acontece nessa história, não sabe? Jefté está longe, os irmãos continuam na mesma cidade. De repente aparece uma guerra, irmãos. Uma guerra. Do nada, a gente diz do nada, né? Porque a gente não está observando como Deus está trabalhando. Aparece uma guerra na cidade onde está a família de Jefté. Diz que o povo de Amon cerca aquela cidade, e agora, irmãos, a cidade está em pânico, há um desespero. Meu Deus, o exército vai invadir, as autoridades sem saber o que fazer, corre para um lado para outro. No meio daquele desespero está a família de Jefté. A guerra do nada não, irmão. É Deus trabalhando, é Deus agindo. Às vezes nós estamos dizendo: olha, sabe, essa semana lá em casa a coisa não aconteceu por um triz, não, pela misericórdia de Deus, é pelo amor de Deus, é pela interferência de Deus. Se estamos aqui é porque Deus é bom, irmãos. Porque se fosse depender só de nós, irmãos, misericórdia, alguns não estariam aqui. E a guerra começa, irmão. No meio da guerra, a liderança daquela cidade diz: não, mas nós temos um soldado indo e voltando. Nós temos um guerreiro aqui formidável, ele vai nos liderar na batalha. Quem? Jefté. Vamos na casa de Jefté. Aí a turma vai lá e bate: olha, nós vimos aqui, Jefté está na hora, vamos para a guerra, e ele é a nossa esperança. E de repente a turma diz: mas ele não mora mais aqui. Ele foi embora. Ele não está mais conosco. Mas como Jefté não pode, justamente nesse momento nós precisamos dele. Ele é o soldado mais valioso, mais importante, ele é o melhor guerreiro. E aí, queridos, agora a família percebe o quanto ele era importante, o quanto ele era valioso, o quanto ele era necessário. E vai começar uma operação de reconciliação, de restauração. Mantenha essa porta aberta em qualquer crise na tua família. E vão atrás de Jefté e convencem Jefté a retornar. Mas aí uma outra porta precisa ser mantida aberta. E a terceira porta é a porta da superação. Olha, irmãos, não adianta só se reconciliar se não supera a situação. Porque daqui a pouco vai vir outra crise. E se você não superou, a primeira coisa que vai aparecer nessa crise: sim, mas aquela situação já passou. Aí você está discutindo a mesma coisa, tratando do mesmo problema, se machucando novamente. Além da reconciliação, é preciso haver a superação. E superação é deixar para trás. Sabe, queridos, isso precisa fazer parte do meu passado. A porta da superação, irmãos, tem que estar ali aberta. Preste atenção uma coisa. Às vezes, para começar uma nova história na nossa vida familiar, tudo que está faltando é a gente virar a página. Porque senão a gente fica relendo aquela história velha. Vira a página. Se permita viver um outro momento. Só há superação quando há liberação de perdão. Mas há uma quarta porta que precisa ser mantida aberta durante qualquer crise familiar. E essa porta é a porta da adoração. Irmãos, a porta da adoração.
lembram da crise na família de Jó. Uma crise absurda, uma crise gigante. Mas em todos os momentos da crise na família de Jó, ele adorava a Deus, ele glorificava a Deus. Mesmo no momento mais difícil, quando ele perde os filhos, ele glorificou a Deus. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Lembra daquele hino, vai passando pela prova, irmão, dando glória a Deus. Deus, eu te glorifico, Deus, eu te louvo na minha vida. Nós não podemos ser adoradores ocasionais, temos que ser adoradores permanentes. A adoração na vida do crente é um estilo de vida. Sabe como vencer a crise familiar? Recordando de outras que você já passou. E Deus te livrou. Deus te livrou. Sabe? Essas lembranças têm que vir à mente, porque Ele é o mesmo Deus de ontem, é o Deus de hoje. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Você pode, queridos, superar essa crise sendo paciente. Irmãos, às vezes uma situação que se construiu ao longo de 10 anos, eu quero que ela se resolva de maneira instantânea. Nós temos que ser pacientes. Romanos 12:2, Paulo diz: sede paciente na tribulação. Seja paciente. Mas nunca desista de lutar. Nunca desista de lutar. E em todos os momentos, creia que Deus tem uma solução. Amém? Glória a Deus. Lembra das palavras de Jesus: se creres, verás a glória de Deus. Se tu creres, verás a glória de Deus se manifestando no meio da tua família. Você crê nisso? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus, aleluia. Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé. Escute uma coisa, se você está passando momentaneamente por algum tipo de crise na tua família, seja uma crise financeira, seja uma crise com o teu filho, seja uma crise com o teu irmão, seja uma crise no teu casamento, eu desafio você nessa noite a fazer um ato de fé. Entre você e Deus nesse momento. Diga para Deus: Deus, eu vou celebrar, mas eu vou celebrar essa vitória que o Senhor vai me dar. Eu vou celebrar. Deus, nessa noite eu estou crendo que o Senhor vai fazer aquilo que eu considero tão difícil. O Senhor vai realizar. E eu vou celebrar isso. Eu vou celebrar no meio da minha casa. Eu vou celebrar. Eu vou celebrar essa vitória com os meus irmãos. Eu vou celebrar. Irmãos, Jesus conosco é a garantia da nossa vitória. Ele está conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Curva a sua cabeça nesse momento e vamos orar. Aleluia. Glória a Deus. Eu sei que Deus falou aqui de uma maneira mais específica a alguns corações. Algumas pessoas aqui. E você não pode ignorar essa palavra. Você precisa abraçar essa palavra. Você precisa colocar essa palavra cravada no teu coração. E esta palavra, ela pode ser a palavra de um recomeço. Esta palavra você pode usar como um primeiro degrau da restauração. Da restauração do teu lar, da restauração da tua família. Diga: Deus, se o Senhor falou comigo, é porque embora o problema não seja eu o causador, mas o Senhor está dizendo que eu serei aquele que vai ser usado por Ti para começar, ó Deus, o processo de restauração. Eis-me aqui.
Se o Senhor está te desafiando nessa noite a dizer: eu vou usar você, eu vou usar você, e você precisa crer que há jeito, que há solução, que é possível. Você pode dizer: mas eu não sei o que falar, eu não sei o que dizer, porque tudo que já disse hoje, tudo que já fiz até agora não trouxe resposta. Mas nessa noite o Senhor está dizendo contigo, está falando com você. Receba essa palavra em nome de Jesus e diga: Senhor, eu aceito, eis-me aqui, usa-me, me dê sabedoria, abre a minha mente, Senhor, usa-me, santifica os meus lábios na hora de falar. Aleluia. Eu queria orar por você, meu irmão. Eu não sei o que pode te trazer aqui à frente nessa noite, mas Deus sabe. Eu queria terminar abençoando você que fez um propósito com Deus em relação à tua família nessa noite. Você pode vir aqui à frente e nós vamos terminar orando por você. Enquanto a igreja está orando, está intercedendo, você pode sair do seu lugar, independente do que seja o que Deus levou a você a afirmar como propósito. Mas você pode vir aqui e nós vamos terminar orando junto, para que Deus te fortaleça e para que Deus te dê sabedoria. Mas nós vamos orar. Você pode permanecer aí. Ó Deus, eu sei, Senhor, que o Senhor, quando nos move a falar essas coisas, é porque o Senhor está acompanhando situações. É pelo teu amor. Glória a Deus. É porque o Senhor está dizendo: não perca a esperança. É porque o Senhor está dizendo: ainda há jeito para essa situação. Glória a Deus. Toca na vida dos teus filhos. Toca, Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Deus os abençoe. Deus, eu sei que muitas vezes essas situações nos cansam, nos esgotam. Essas situações, ó Deus, nos deixam abatidos. Mas o que alegra o nosso coração é nós percebermos no mínimo detalhe, ó Deus, que o Senhor está acompanhando, que o Senhor não está indiferente, que o Senhor, ó Deus, vem ao nosso encontro com uma palavra como essa e nos arrebata, e nos levanta, e abre os horizontes. O Senhor afasta as nuvens negras, diz: filho, há esperança, há solução. Te compromete com a palavra, não se afasta, não se distancia, não fecha o teu coração para aquilo que eu posso fazer. Mas o Senhor nessa noite também está dizendo: vigia. Ó Deus, nós oramos que o Senhor abençoe os teus filhos e os conduza, ó Deus, em tudo aquilo que o Senhor vai estar movendo os seus corações. O Senhor vai à frente. É o Senhor que está indo à frente deles. E as situações que eles vão se deparar doravante, eles vão sentir em todo momento que o Senhor está com eles. O Senhor está dando a direção, o Senhor está conduzindo, o Senhor está mostrando. E que o Senhor lhes dê vitória, e que eles possam estar celebrando isso, ó Deus, porque eles vão ver, testemunhar a tua glória se manifestar no meio da sua família, para a honra e glória do teu nome. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Deus os abençoe, meus irmãos.